todos os governos de uma nação, em qualquer nação, e qualquer governo, sofre acusações, sofre críticas. Isso é normal. Só não sofre críticas os governos que são ditatoriais, em que realmente a democracia ela não impera. No Brasil não é diferente, né? Uma nação que ela é democrática, ela vai sofrer, ela vai ter estas situações, não é? Assim foram todos os governos que eu entendo na minha vida recente, não é? Todos os governos passaram por crítica, né? Desde lá eu quando era garoto, ainda estava na ditadura militar, não é? Quando eu me entendia, era o João Figueiredo, e eu lembro que eu garotinho, eu não sabia muito, não entendia muita coisa, mas eu falava palavras de ordem que agora eu sei que eram até subversivas na época ao João Figueiredo. Falando isso, porque uma das críticas mais fortes e que eu tenho sentido do governo federal hoje e que eu tenho presenciado pelas declarações do presidente, dos ministros, uma das críticas é um governo insensível com a dor e o sofrimento do povo. E a gente assiste algumas coisas e ficamos estarrecidos, não é? Por tamanha insensibilidade com o número de mortes cada vez crescente pela Covid-19, não é? Quando perguntado ao presidente sobre o número crescente de mortos, nós ouvimos coisas terríveis para um líder da nação falar, não é? Eu não sou coveiro, eu sou Messias, mas eu não faço milagres. Nossa, que palavras duras. Em nenhum momento eu ouvi do presidente, dos seus assessores, uma palavra de condolência, de sofrimento pela dor que as pessoas estão passando hoje no nosso país. Quanta insensibilidade! Contemplar uma pessoa insensível é revoltante. Quando a gente contempla uma pessoa que está olhando a dor do outro, que está olhando o sofrimento do outro e não se compadece, é revoltante. Você vê uma pessoa sofrendo ao seu lado e não esboçar nenhuma reação, é muito difícil da gente aguentar tal coisa. Os dicionários, eles colocam como um dos sinônimos de ser insensível é ser cruel. Uma pessoa insensível com a dor e o sofrimento de outro é ser cruel. É uma pessoa que não tem valores e não tem princípios que possam realmente dar dignidade, dizer, poxa, ali há um ser humano, ali há uma pessoa que, no mínimo, tem um pouco de temor de Deus no seu coração. Ontem, quando nós estávamos estudando a Bíblia, com o grupo online de adolescentes, eu estava estudando, estávamos falando sobre sofrimento, e eu estava falando sobre o sofrimento na carta do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, e eu estava conversando com os adolescentes. Naquela hora, eu disse para eles isso na hora que eu estava ministrando, e nós estávamos tendo uma conversa online com eles sobre o sofrimento, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp. Eu até disse para eles, acabei de receber uma mensagem tão difícil de uma pessoa, parente da nossa família, que o irmão dessa parente tinha terminado de falecer, vitimado pela Covid-19. E essa irmã, ela estava cuidando da sua mãe com mais de 90 anos. E a decisão da família era, às vésperas do Dia das Mães, a decisão da família era não contar que o filho mais velho daquela senhora tinha terminado de falecer. Imagine a dor da família, imagine o sofrimento das pessoas. Hoje nós temos visto, não podem se despedir, não podem chorar, iniciar um processo saudável de luto. Por causa de tamanha é a situação, a gente tem contemplado pessoas serem enterradas em vala comum. E lá em Manaus teve um problema, a população se irritou muito por causa da dor, e ainda estavam colocando caixão em cima de caixão. Que dor, que sofrimento
sofrimento, que angústia para a maioria destas famílias. E a gente está vendo essa agonia das pessoas. E não dá para a gente ser insensível à dor, ao sofrimento dessas pessoas. Agora, não são só mais números de mortes a cada dia. Agora, não são só números aumentando de infectados, notificados. Agora está cada vez mais perto de cada um de nós. Se você não conhecia alguém que estava passando por esta luta, por esse sofrimento, por causa do coronavírus, você, eu tenho certeza que já começou a saber. Nome de pessoas, parentes, amigos, conhecidos, irmãos e irmãs da igreja, que estão nessa luta e que estão sofrendo. Gente, né, é muito sofrimento. Para onde a gente olhar, nós estamos cercados de sofrimento. E no tempo de tanto sofrimento, o que é que nós devemos fazer? Como encontrar um terreno firme para pisarmos, para nos fortalecermos, a fim de enfrentarmos esta situação que a gente está passando? Na mensagem anterior, eu perguntei como é que nós vamos encontrar uma rocha segura para a gente enfrentar numa situação, um contexto de tantas incertezas, e eu dizia que as probabilidades também eram incertezas, e eu conversei com os irmãos, eu compartilhei com as irmãs, de que o terreno firme é o próprio Cristo, e Ele está conosco, e nós estamos com Ele, e quando nós estamos com Cristo, e quando Ele está conosco, nós então temos segurança de que seja o que acontecer, não só acontecendo coisas boas, dando tudo certo, mas mesmo que as coisas invertam para algo ruim, algo terrível, algo trágico até, mesmo que aconteça completamente diferente do que nós queremos, mas nós, quando estamos seguros em Cristo, nós estamos pisando em terreno firme. E nesse tempo de sofrimento, como encontrar fundamento para a gente superar este tempo? Como encontrar? E eu diria a você, que é confiar na palavra de Deus. É assim que nós temos um fundamento para enfrentar o tempo de sofrimento e de crise. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, o Senhor Jesus, após terminar o Sermão do Monte, segundo Mateus, as suas últimas palavras do Sermão do Monte está registrado assim: quem ouve e vive de acordo com as minhas palavras, com o meu ensino, com aquilo que eu tenho ensinado, que é a vontade de Deus, quem vive assim é como uma pessoa que ouve e vive conforme a palavra do Senhor. Então essa pessoa constrói a sua casa, a sua vida sobre uma rocha, sobre um fundamento firme, bem solidificado, e aí ele constrói a sua casa, constrói a sua vida, e aí vem as tempestades, vem a ventania, vem a chuva, vem todas as mazelas que o tempo pode trazer, mas aquela casa, ela se mantém firme, porque ela tem um fundamento seguro. Mas aquele que não ouve as palavras do Senhor, aquele que não atenta e não vive de acordo com a palavra do Senhor, é como aquele homem que constrói a sua casa bonita, pode até ser muito bonita, muito luxuosa, mas que não tem fundamento, constrói como se estivesse construindo sobre areia. Aí vem as tempestades, vem a crise, vem o tempo de sofrimento, vem as dificuldades da vida, e aquela casa ela não suporta, e ela vai ruir, ela vai cair, ela vai desabar. E diz o Senhor Jesus, grande é a destruição. Sim, eu estou falando de fundamento. O Senhor Jesus está dizendo que a sua palavra, a sua vontade que está expressa nas Sagradas Escrituras, é o fundamento. É um terreno sólido, que a gente pode pisar para que a gente possa continuar superando este tempo tão desafiador que a gente está vivendo.
Quando nós estamos contemplando e vivendo os tempos de sofrimento, nós precisamos confiar na palavra de Deus, que nos conforta, que nos anima, que nos fortalece, que nos dá coragem, que nos faz cada vez mais fortes para superar seja qual for a dificuldade. Eu estou falando de fundamento, eu estou falando de terreno seguro para enfrentar esse tempo de crise. Mas aí você pode me dizer: pastor, mas confiar na palavra, isso é depender da fé para a gente vencer esse tempo, isto é se jogar no escuro, porque qual é a materialidade, onde que está esse fundamento seguro da fé? Eu discordo quem acha que a fé é se jogar no escuro. Para a Bíblia, na palavra de Deus, a fé não é se jogar no escuro. A visão bíblica da fé não é um salto no escuro, é assegurada, bem fundamentada, de explicação em que realmente a gente pode confiar. A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que nós temos sim fundamento seguro, aonde a gente pode confiar. Hoje na minha sobremesa, lá no almoço, foi bem simples a sobremesa. Valnice e eu pegamos uma bananinha, amassamos a banana, colocamos aveia. A Valnice gosta de colocar um pouquinho de leite em pó, amassamos, misturamos. Mas nós colocamos também uma coisa que a gente gosta muito, que é mel. E nós colocamos um pouquinho de mel. O mel dá um sabor tão gostoso, né? Dá um toque especial, é um alimento saudável. E nós colocamos o mel ali na nossa sobremesa. E nós temos várias formas de explicar o mel. Uma forma é a forma científica de explicar o mel. Um engenheiro de alimentos, um químico, ele pode explicar que aquilo que a gente estava colocando realmente é mel, por experimentos, por elementos químicos de reação, ele pode comprovar que ali realmente é mel. Mas se eu fosse explicar na linguagem científica para vocês o que é mel, eu realmente não teria a mínima condição. Mas eu quero dizer para você que eu sei o que nós comemos de manhã foi mel. Foi mel, porque eu experimentei, era mel. Era mel aquilo ali. Entende? Eu posso dizer, eu posso confirmar, o que eu comi era mel. Mas eu não sei explicar na linguagem científica. A palavra de Deus, ela é fundamentada, ela é um fundamento para o tempo de sofrimento, porque quando a gente confia na palavra, quando a gente experimenta, quando a gente prova a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, Ele age e Ele opera, e Ele faz maravilhas, e Ele sustenta, e Ele nos dá graça, e mesmo quando as coisas ruins aconteçam, mesmo que a tragédia aconteça, a gente tem força, a gente tem esperança, e a gente consegue continuar nessa existência. Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece, a palavra de Deus, ela nos faz seguir avante até o dia do nosso encontro final com Jesus Cristo. A palavra de Deus, quando a gente experimenta a palavra, ela não é salto no escuro, basta a gente confiar, basta a gente entregar a nossa vida ao Senhor. Você que está me ouvindo, basta você entregar a tua vida ao Senhor, basta você dizer: Senhor, eu não tenho como explicar algumas coisas, mas eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confio que as tuas promessas elas se cumprirão, eu confio que o que está na tua palavra vai se cumprir na minha vida, na vida da minha família. Eu confio, Senhor, na tua palavra. Aleluia. Isto é um fundamento. Isto é caminhar no terreno sólido no tempo de crise, no tempo de tanto sofrimento. Confiar na palavra. E quando a gente confia na palavra, o Senhor vem e nos cerca com muito amor. A palavra do Senhor, Deus não é insensível. Deus não é um Deus que fica indiferente. Deus jamais vai olhar para o nosso sofrimento, para o seu sofrimento e vai dizer: e daí? Deus não vai fazer isso nunca. Quando a gente confia na palavra do Senhor, o Senhor vem e nos cerca com amor. A palavra de Deus é amor. O nosso fundamento é o amor.
É o amor de Deus que nos cerca quando a gente confia, quando a gente prova do Senhor. Lá no Salmo 34, versículo 8, o salmista diz assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Mais adiante do Salmo 34, versículo 18 ao 19, ele diz: ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ai, que lindo! Ele fica bem perto do que está desanimado, dos que estão sofrendo, dos que estão angustiados, dos que estão realmente sofrendo por algum efeito desta pandemia, desse contexto de crise que a gente está vivendo. O Senhor está bem perto. A palavra do Senhor vem e nos conforta. A palavra do Senhor diz: eu estou contigo. A palavra do Senhor diz: eu te consolo. A palavra do Senhor diz: eu te fortaleço. A palavra do Senhor diz: descobre por você mesmo como eu sou bom. Apesar de um tempo de sofrimento, apesar da dor que está pairando em muitas e muitas famílias neste tempo. O Salmo 94, versículo 19, o salmista diz: quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Quando eu estou aflito e preocupado, tu me consolas, tu me alegras. Oh, Deus maravilhoso, cheio de amor. Assim são muitas e muitas passagens, são muitos e muitos textos da Bíblia, que mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor, Ele promete que nesse tempo Ele não diz que Ele vai julgar, Ele não diz que vai matar, Ele não diz nada disso. Ele fala de amor, Ele fala de cuidado, Ele fala de bondade, Ele fala de consolo nesse tempo. Então, se o teu coração está aflito, se o teu coração está tão sofrido, tão quebrantado, confie no Senhor, experimente por você mesmo, prove do amor, da bondade de Deus na tua vida. Só o Senhor pode nos consolar e nos fortalecer neste tempo de pandemia. É no seu consolo e no seu amor que está o nosso fundamento, o nosso terreno sólido para a gente enfrentar essa situação desafiadora e cercado de tanto sofrimento, de tristezas que estão ao nosso redor.